Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira live do Escriba, Cursos e Revisão Textual. Eu sou Daniela Boquembuso, jornalista, e aqui comigo a fundadora do Escriba, a professora e revisora Cíntia Ramazini. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por estarem conosco nesta noite, pelo momento especial que vamos viver a partir de agora. E antes que a gente comece, quero apresentar a professora Cíntia Ramazini, a quem eu não conhece. Cíntia é licenciada em Letras e mestra em Comunicação e Poéticas Visuais, foi professora de Língua Portuguesa dos ensinos fundamental e médio por 14 anos e do ensino superior por 32 anos. Foi também coordenadora do curso de graduação em Letras e responsável por curso de aprimoramento de língua portuguesa online por 11 anos. É coautora dos livros Os Degraus da Leitura e Os Degraus da Produção Textual, além de ter coordenado inúmeros eventos na área de língua portuguesa. Foi a partir dessa experiência e do desejo de realizar atendimento personalizado nas áreas de escrita e leitura que Cíntia fundou no ano passado o Escriba, Cursos e Revisão Textual, um escritório voltado à revisão dos mais variados tipos de produção textual e promoção de cursos presenciais e online, e também consultoria em língua portuguesa. Cíntia, é um currículo e tanto, sorte a nossa de aproveitar essa sua experiência nesse momento para compreender e debater o assunto interpretação, tema desta live. Vamos começar? Vamos lá! Bom, e lembrando para quem está nos assistindo, vocês também podem enviar perguntas por meio dos comentários. Cíntia, a escolha desse assunto, interpretação, deve-se à constatação de um pensamento que tem se mostrado bastante corriqueiro em muitos comentários que nós encontramos nas redes digitais. É esse, abre aspas. O que falta ao leitor é saber interpretar, fecha aspas. Bem, antes que a gente discuta esse assunto, primeiro é importante termos propriedade sobre o assunto, como bom debatedor, né? Por isso, Sim. Cíntia, eu gostaria de saber o que é interpretar. Bom, se nós partirmos da palavra do ponto de vista gramatical, interpretar é verbo. Verbo transitivo direto. Quem interpreta, interpreta alguma coisa. No seu sentido mais denotativo, né? No seu sentido de dicionário, nós vamos encontrar o quê? Que interpretar é dar sentido, é perceber o sentido de algo, chegar ao sentido propriamente dito. Também no dicionário, nós vamos encontrar um outro significado para a palavra interpretar, que é dar significado a partir de uma adivinhação. É o caso dos sonhos, né? Interpretar sonhos. Mas interpretar não é só isso. Então, qual é a origem do termo interpretar? Que eu acho que a gente consegue aí chegar mais próximo ao que é interpretar. Com certeza. Interpretar ou interpretação é uma palavra de origem latina e significa dar um sentido preciso a algo. Quando nós conseguimos dar um sentido preciso. E o que é esse algo? Esse algo é um texto, né, uma lei. Então, quando eu consigo dar um sentido preciso, ideal, né, correto, a esse, a esse texto, a essa lei, então eu estou interpretando. Mas interpretar também acontece quando eu traduzo de uma língua para outra, quando eu faço uma leitura da realidade também, uma leitura mais pessoal. Por exemplo, numa obra artística, uma pintura, um desenho, então eu estou interpretando a realidade do meu ponto de vista, a minha bagagem, o meu repertório. E também, se eu for executar uma música, por exemplo, então eu vou tocar uma peça de Beethoven, eu vou interpretá-la. Então, também aí nós temos um sentido de interpretação. Hoje, mais propriamente, nós vamos falar sobre o primeiro conceito, né? Que é dar um sentido preciso a algo, no caso, o texto, seja ele verbal ou não verbal. Cíntia, de acordo com o que você
está nos explicando, é possível perceber que interpretar um conceito bastante amplo envolve várias etapas. Quais são Uhum. essas etapas? Toda pessoa, para chegar à interpretação, precisa passar pela decodificação e pela compreensão. Isso não quer dizer, de modo algum, que essas etapas aconteçam separadamente. Normalmente, elas acontecem de modo simultâneo. Então, você, ao mesmo tempo que você decodifica, você já compreende, você já interpreta. Isso quando existe uma decodificação real, uma compreensão real, e você tem o aparato para fazer a interpretação. Então, nós normalmente automatizamos o processo, fazemos de modo automático, desde que estejamos preparados para fazer. Então, partindo desse pressuposto que há uma necessidade de preparação, eu queria que você explicasse para nós e para as pessoas que estão nos acompanhando o que é a decodificação, que seria essa primeira etapa, embora aconteça de forma correlata, em paralelo a outra Uhum. etapa. Decodificar, então, é uma espécie de quebra do código linguístico. Quebra em que sentido? Quando nós conseguimos ir a fundo, desconstruir o texto. Isso é que é a decodificação. É uma espécie de desconstrução. Como assim? Bagunçar o texto? Absolutamente. É você ir em busca das palavras-chave, das ideias-chave, e a partir delas encontrar as ideias secundárias para então entender o todo do texto. Então, a decodificação é uma etapa fundamental, embora nós a façamos assim de uma forma muito automática até, mas é uma forma de nós localizarmos a essência do texto, a ideia, a motivação que levou o autor a explanar sobre o assunto também, mas principalmente localização de, repetindo, palavra-chave, a partir dela a ideia-chave e então as ideias secundárias que a complementam. Então é uma etapa muito, muito importante e que muita gente pula. Como assim? Pula. Considerando isso, Depois eu explico. desculpe. Pode falar. Então, para o leitor decodificar o texto, o que ele precisa saber? Primeiramente, ele precisa ter consciência de que a leitura não é algo que você faz aos trancos e barrancos. Não pode ser atropelada. Você tem que respirar e começar a ler. Ou seja, ler com atenção, de modo que descubra realmente a palavra-chave e as ideias-chave que desencadearam todo aquele processo de expressão, seja verbal ou não verbal. Então, cada linguagem, né, tem os seus argumentos, mas é preciso que a pessoa identifique isso para fazer a boa decodificação. É atenção, é realmente não pular etapa. E principalmente, Dani, talvez não seja esse o momento mais oportuno de eu tocar no assunto, mas principalmente quem tem dificuldade de compreender texto, de interpretar, e quando vai para um vestibular, vai para um concurso, ou mesmo no dia a dia, tem aquele entrave com a interpretação, é muito importante que essa pessoa volte para aquilo que normalmente se faz de modo automático e busque essa palavra-chave e busque essa ideia-chave para conseguir compreender o texto. E assim, fazendo um parênteses, embora nós já tenhamos falado sobre isso em outros vídeos do Escriba, o que é a palavra-chave? É a palavra que representa o assunto, quer seja tal qual ele é escrito, ou por um sinônimo, ou por uma variante, né? Uma palavra que vem de outra, por exemplo, amor, amoroso. Amoroso é uma palavra que vem de amor, é uma derivação. Então, aí nós temos também uma continuidade da palavra-chave. E, normalmente, depois de localizada a palavra-chave, lê-se a frase inteira, que está em volta dela,
e ali você localiza a chamada ideia-chave. Pronto, palavra-chave, ideia-chave, decodificou o texto. Está pronto para a próxima etapa. Ótimo. Então, já que estamos passando para a próxima etapa, que é compreensão, explica, por favor, para a gente o que é compreensão. Compreensão de um texto, muita gente confunde, sabe? Compreensão com interpretação. Mas compreensão de um texto consiste em você ler, passar pelo processo de decodificação. Geralmente, quem tem domínio passa por isso de uma forma muito ágil e dar conta de falar aquilo que o texto fala, sem mais nem menos, mas com as suas próprias palavras na medida do possível. Se alguém te conta uma história, ou você lê uma notícia, e você dá conta de dizer, na medida do possível, com as suas palavras, sem julgamento, né, de valor, sem juízo de valor, sem expressar uma opinião ou agregar informações que não estavam na notícia, você está demonstrando compreensão. A compreensão é limpa, ela é horizontal, ela é o texto enquanto texto, é você dar conta de compreender, de buscar um significado do texto enquanto texto. Mas para você fazer isso, você há de convir que, se você não tiver identificado a palavra e a ideia-chave, ainda que rapidamente, ainda que de modo muito ágil, você terá dificuldade para compreender o que aquele texto realmente quis dizer. E nesse processo de compreensão, muitas vezes, o que esbarra também é que lá na decodificação, você pode encontrar palavras cujo significado você desconhece e que, se você não for em busca deles, você vai comprometer o seu entendimento, a sua compreensão posterior. Não é que você tem que ir em busca de toda palavra que você não compreende no texto, mas daquelas que, se não compreendidas, vão prejudicar a sua compreensão, com certeza. Então, não saber adequadamente codificar tem impactos na compreensão. Tem. A não decodificação adequada tem impactos na compreensão, sim. Assim como, se essas duas partes não forem bem feitas, elas trarão impacto para a interpretação. Uhum. E para conseguir compreender, o que o leitor precisa fazer? Quais são os tipos de treino? Porque me parece, pela sua fala, que tanto a decodificação quanto a compreensão são treinos, né? Nós temos de treinar São isso. treinos. São treinos. É um treino do olhar. Há pessoas que necessitam mais do que o olhar. Ela precisa grifar. Isso é muito comum. Ela precisa grifar, circular, anotar essa palavra-chave e ir puxando setas para verificar quais as ideias que estão atreladas a essa palavra-chave, buscar redigir uma síntese, né, a respeito do que leu, para ver se realmente compreendeu. É um exercício mesmo. A pessoa precisa exercitar para chegar lá. Não adianta achar que vai acontecer do dia para a noite. Requer esforço. Porém, o leque que abre, a possibilidade que você ganha como leitor de agilidade, de pessoa engajada no mundo que vive, é fascinante quando você tem esse domínio. Tem que exercitar, com certeza. Isso nós podemos exercitar como pais ou como colegas desde a infância, junto aos filhos, sobrinhos, né, colegas. Sim, com certeza. Esse é um exercício que, por exemplo, quando você lê uma história com o seu filho, ou recontar a história com as próprias palavras, quando a sua criança reconta, você já percebe se ela compreendeu a história. É comum, às vezes, quando a criança é bem pequena, que ela peça aos pais, inclusive, que repitam ipsis literis, né? Elas gostam de ouvir a mesma coisa, quando o pai ou a mãe desvia, elas chamam atenção. Depois chega um ponto que a imaginação delas flui, e elas resolvem, por elas mesmas, acrescentar alguns detalhes.
esse já é um momento que ela está passando, né, para a interpretação, no sentido de que ela está revendo essa história e fazendo com que ela tenha sentido no mundo que a rodeia. É bem interessante. E também, depois, na fase escolar, os professores podem e devem, né, tanto a partir do momento que eles trabalham textos com seus alunos, começarem a buscar a essência, a ideia principal, para que, posteriormente, nós não tenhamos aquelas pessoas que leem de acordo com aquilo que querem enxergar no texto e deturpam a essência do mesmo. Tem muito disso. Cíntia, bom, com base nisso que nós estamos conversando, é possível apreender que a minha formação enquanto leitor, né, a minha formação de tanto treinar, me possibilita referências diferentes. Se eu for Sim. multiplicar isso por várias pessoas, então eu posso dizer assim, que várias pessoas têm formações diferentes, repertórios diferentes. De Sim. que maneira isso incide sobre as etapas para que até eu chegue à interpretação do texto? É um cuidado que nós precisamos ter. Claro, pessoas com diferentes repertórios apresentam diferentes leituras, mas diferentes níveis, diferentes degraus de profundidade. Elas não fogem à essência do texto. Por isso que eu bati tanto na questão da decodificação e da compreensão. Porque depois que você consegue vivenciar esta etapa, a interpretação vai depender do seu repertório. Mas a base, o texto é base para a interpretação. Você não pode ler, por exemplo, sobre a história dos maias, do povo, né? E depois você começar a falar sobre a alta do preço de alguma coisa. Ah, mas é a minha interpretação, eu correlacionei, não é bem assim. A base era aquele texto. Interpretar, com o perdão de uma gíria antiga, não é viajar na maionese. Interpretar é algo mais. E tem que ter base na compreensão. Então, não se iludam que porque um tem um repertório, o outro tem outro, que a gente vai falar qualquer coisa, vai falar qualquer coisa e está tudo ótimo, né? Não é assim. Senão o professor de português estaria perdido na hora de revisar. Cíntia, então eu posso dizer que, embora a gente tenha repertórios diferentes, né, e há uma base do texto, então necessariamente as interpretações vão convergir em um momento e vão divergir em outros, dependendo do meu repertório, é isso? Eu vou dizer que elas poderão convergir, né, as ideias poderão, mas divergir não. Elas poderão ser apresentadas em diferentes níveis, mas não são níveis incompatíveis. Não são níveis que se afastam, mas níveis que se completam. Então, alguém que tem uma noção, vamos pensar assim, vamos trazer um exemplo mais concreto. Vamos imaginar que no texto se fale de herói, tá? Então, o que é o herói? Ou quem é o herói? O que é mesmo, né? O herói é aquele que vence desafios, aquele que passa por uma série de problemas e ele vence. Uma pessoa que tem só essa noção, ao ler um texto em que é citada a palavra herói, ela vai entender que é uma pessoa que tem que vencer desafios. Essa mesma palavra, num texto que fale, por exemplo, dos profissionais da saúde como heróis, hoje, no momento da pandemia. Quem tem um nível de repertório só de herói é aquele que vence uma batalha, que vence um desafio, vai correr dizer, olha, os nossos médicos são heróis. Mas uma pessoa que tem um repertório um pouquinho maior, quando chegar no momento da interpretação, vai pensar assim, mas é preciso ter cuidado,
Porque se nós formos atribuir a eles sempre a característica do herói, daquele que vence as batalhas, nós corremos o risco de deixarmos que eles continuem sendo heróis e não providenciarmos, por exemplo, mais leitos, por exemplo, mais máscaras, mais remédios, para que eles vençam as suas batalhas sem precisar serem heróis. Isso é um degrau a mais. Veja, ambos falaram sobre heróis, mas em níveis diferentes. Há divergência nisso? Não. Mas há profundidade. Por isso que nós costumamos dizer, já me antecipando, que a interpretação ela é em nível vertical, ela não é horizontal. A compreensão ela acontece assim, ó, horizontal, texto pelo texto. A interpretação ela é vertical, ela é profunda. Ao mesmo tempo que ela é aprofunda no sentido do texto, ela eleva o nível do texto. Ela é nesse sentido aqui, tá? Por motivo desse exemplo que eu acabei de dar do herói, tá? Cíntia, então, para eu ter um repertório suficiente para realizar essa interpretação profunda, mais densa do texto, mas não necessariamente dolorosa, dolorida, né, mas agradável, fluida, né, de fruição, a gente pode entender que eu preciso buscar repertório a todo momento também, para que eu possa ampliar minha capacidade de interpretação, certo? Sim, é preciso, isso é mais velho, né? Todo mundo diz, ler. A questão não se pode continuar lendo como muita gente tem lido até aqui. É preciso fazer leituras reais, leituras que passam por esses 3 níveis. Leituras não só meramente informativas, mas leituras também que permitem essa interpretação. Às vezes, eu preciso ler textos que me tragam informações apenas, para que depois eu possa aplicá-las no momento da interpretação. E há textos que viabilizam esse exercício da extrapolação, que é a interpretação, né? Então, leitura e leitura com qualidade, tendo sempre o cuidado de respira. Um outro exemplo, só para vocês sentirem, né, quem está ouvindo, essa questão, Dani. Eu recebi recentemente um pedido lá, uma oração, para que eu rezasse, para as pessoas vencerem essa questão da pandemia, das epidemias, para que as pessoas ficassem bem. Muita gente que eu vi ali, gente boa, de coração generoso, que estava fazendo essa oração, não percebeu porque a ânsia de sair do problema era muito grande. O desejo de vencer, né, essa fase que nós estamos passando era muito grande. Então, o que elas fizeram? Elas não perceberam que a oração dizia que nós deveríamos rezar para o padroeiro da peste ou padroeiro da pandemia. Eu não vou rezar para esse cara, não. Por quê? Se ele é padroeiro da peste, ele é padroeiro da pandemia, se rezar para ele, aí eles estão danados. Aí vai virar realmente uma confusão tremenda, né? Eu tenho, com certeza, esse santo, ele não é padroeiro da peste, da pandemia. Ele é o padroeiro para nos proteger, é o padroeiro da proteção contra a peste e contra a pandemia. Então, veja, é um problema de compreensão, é um problema de atenção, é um problema de leitura. Se você não fica atento ao que lê, é isso que acontece. Fora que muita gente hoje usa também de maneira equivocada, Dani, palavras inadequadas para determinadas situações, para representar certos assuntos. Então, se você não estiver muito atento como leitor, você vai sair reproduzindo aqueles discursos como se fossem verdades. Eu brinco que as pessoas ouvem o galo cantar e já pensam que é meia-noite começa a rezar a missa do galo. Não é assim, né? Nós temos que ouvir, vai checar a informação, ver se é verdade.
leia, aprofunde-se para aí você poder realmente ser um leitor verdadeiro, fazer um exercício para aquisição de repertório e assim poder interpretar. Já que você tocou no ponto sobre discurso, né, e muitas vezes haver essa repetição de frases, né, vamos voltar ao que motivou, né, essa live, a oração. O que falta ao leitor é interpretar. Como podemos entender e interpretar essa afirmação, perdão? Veja só, o que falta ao leitor é interpretar. Por que, primeiro, por que será que essa frase está tão em voga? Primeiro, porque interpretar tem sido há muito tempo a pedra no sapato, tanto de vestibulandos, como de pessoas que prestam concurso, como do leitor de um modo geral. Então, interpretar é algo tido como difícil. E difícil por quê? Difícil porque as pessoas não conseguem fazer a chamada leitura crítica, não conseguem ler as entrelinhas. E ler as entrelinhas é o quê? Perceber aquilo que foi dito, mas não de modo explícito pelo autor. E hoje ela ganhou uma conotação muito política, porque muita gente usa essa frase, né, essa expressão, para quando o outro não compreende o que está acontecendo em termos políticos, morais, religiosos, sociais, tá? Então, falta para as pessoas um repertório que lhes permita uma leitura adequada dos fatos, dos textos, né, daquilo que é publicado, e aqueles que conseguem fazer uma leitura um pouco mais vertical acabam criticando deste modo. Falta para esse leitor saber interpretar. Então, pelo que você nos explicou, eu posso também inferir que para cada pessoa uma palavra pode ter um significado, porque ela tem um jeito próprio, um repertório específico, né, por conta da sua experiência de vida, da sua aprendizagem, para compreender a realidade. É isso? Não. Eu não posso dizer que as pessoas, como tem um repertório específico, para cada uma palavra tem um significado. As palavras têm, primeiramente, um significado denotativo, que é o significado de dicionário. As palavras têm um significado A. O significado B, C, D pode ser um significado conotativo, que tem um sentido mais figurado, metafórico, tá. Mas o grande problema é que as pessoas acreditam realmente que elas podem atribuir o significado que lhes compraz. E aí não é uma questão de repertório, aí é uma questão de seletividade auditiva, visual, mental, que faz com que as pessoas leiam e interpretem aquilo que elas querem e não aquilo que realmente é. E olha, nós estamos vivendo um tempo muito adequado para essa frase, porque as pessoas precisam aprender a interpretar, né? Elas se deixam manipular porque não leem bem, porque não prestam atenção. E olha, quando eu falo isso, pelo amor de Deus, que eu não estou de modo algum apontando o dedo, dizendo que as pessoas, né? Eu estou mostrando apenas e tão somente que nós precisamos rever a forma como lemos. Nós precisamos repensar o nosso processo, porque nós somos bombardeados por muita informação o tempo todo, e nós então pisamos no acelerador numa tentativa de absorver tudo isso. Só que aí não fazemos bem coisa nenhuma. É aquela pessoa que quer lavar roupa, cozinhar, estudar, balançar o carrinho do filho, dar comida para o cachorro, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo momento. Alguma coisa ou algumas coisas não vão ficar bem, não vão ficar bem feitas. Então, quando você tem uma necessidade muito grande de querer absorver muito conteúdo de uma vez só, você acaba não absorvendo bem coisa nenhuma. Você fica com um déficit de conteúdo que depois vai te prejudicar, né?
E esse prejuízo não é só da compreensão, mas de relacionamentos também, né? Com certeza, com certeza. As pessoas não sabem o significado de determinadas palavras e acabam julgando a outra, né? Então, é muito comum que escutem falar uma determinada palavra e, é isso mesmo, né? É isso mesmo, que quem falou é uma pessoa que ela tem admiração. E aí, depois, ela sai repetindo, sem parar para analisar o que está dizendo. Isso gera problema dentro da família, quando você não se dispõe a escutar o outro, gera problema para o professor. Veja, nós professores de português, nós somos treinados, entre aspas, né, somos orientados para quando lermos um texto de um aluno, não importa que o aluno pense diferente de você, você tem que respeitar o ponto de vista dele. O que você deve olhar? Se ele argumentou bem, se a construção do texto dele está adequada, se ele argumentou tão bem que ele te fez parar, pensar, para conseguir depois, num diálogo, até tentar expor também os seus argumentos. Não para agredir, mas para mostrar que seu pensamento é diferente. Então, um aluno tira 10, às vezes, numa redação cuja ideia, né, a abordagem da ideia, não é aquela que você tem. Por exemplo, um professor que seja contra o aborto e o aluno escreveu a favor, mas ele escreveu super bem. Tudo bem, tudo bem, tá? Você continua sendo contra, mas o texto dele é ótimo, ponto. Então, você não pode deixar essas questões interferirem como professor, e o mesmo deveria ser na sua casa, o mesmo deveria ser com seus filhos, na sua família, né? Com seus colegas de trabalho, ter cuidado com as interpretações que nós fazemos da fala do outro. Observe que, às vezes, o texto não é escrito, o texto é verbal. E nós temos uma tendência, nós também do texto verbal, nós decodificamos, nós compreendemos e nós interpretamos. Se nós compreendermos mal, nossa interpretação vai ser um desastre. E, por exemplo, você tem um coordenador e você interpretou mal o que ele quis dizer, e aí danou-se. Agora, se ele também não soube dizer, é outro problema, é um problema de fala similar ao da escrita, tá? Então, essas relações de fala, de escrita, de interpretação, são bastante profundas e precisam realmente serem trabalhadas por nós no nosso dia a dia. Então, fiquemos atentos, né, para que essas coisas não aconteçam conosco. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas fazerem assim também. Observe se vocês já não vivenciaram isso. A pessoa retira um fragmento de um texto bíblico para justificar alguma coisa que ela quer dizer. Não importa em que circunstância. Aí você fala, não, verdade, está apoiado no texto bíblico, mas se você for ver o texto como um todo, de onde aquele fragmento foi retirado, a interpretação é outra. Então, é a pessoa se apropriar de um fragmento de texto bíblico, por exemplo, para gerar uma interpretação diferenciada. Isso não é nada bom, isso é problemático. Isso dá até tema para uma outra live, né? Que é a questão da contextualização, né? Sim, com base nas suas colocações sobre a questão dos relacionamentos, né, e na maneira como nós nos comunicamos e nos expressamos, enquanto indivíduos e sobre a perspectiva da língua portuguesa, né, como é que nós podemos melhorar isso? Como indivíduos, nós precisamos repensar, como eu já coloquei, a nossa atitude diante do que nós ouvimos e diante do que nós lemos. Não podemos ler e imediatamente expressar um juízo de valor. Não podemos imediatamente responder. É a respiradinha, gente. Aí você consegue responder com adequação, né? Você consegue, às vezes, não responder nada, você consegue ficar em silêncio, você consegue digerir aquilo para depois expressar a sua interpretação, né?
mas uma interpretação baseada no que o outro realmente disse. Não pode deturpar, né? E às vezes é difícil, porque quando nós não concordamos com o que o outro diz, nós temos uma tendência a atropelar, a não querermos dar essa respiradinha, respeitar o outro e contra-argumentar. E dar um voto de respeito realmente ao direito do outro de pensar diferente da gente. É difícil, é um exercício diário e constante, é muito difícil. O que não quer dizer impossível, porque tem muita gente que faz assim, é difícil. Então, deixa para lá, não vou nem tentar. Não precisa ser assim. Eu acho que todo mundo está aqui, não é a passeio que nós estamos aqui, né? Vivendo nesta vida. Então, que nós saibamos bem aproveitar para crescermos e para fazermos diferença na vida do outro. A nossa fala, a nossa maneira de compreender, de interpretar o outro, deve ser suficiente para nele acordar a luz que você também faz dentro de você. Não vai acordando a luzinha do outro, e aí todos nós vamos brilhando juntos. Tem gente que tem uma interpretação equivocada, né? Aí isso é uma questão de interpretação também. Acredita que é uma crença e é também uma forma de interpretação, que eu preciso apagar a luz do outro para que a minha brilhe. Não é assim. Se você parar para pensar, se todos nós brilharmos um pouquinho, nós faremos um grande facho de luz. Não tem necessidade de apagar a luz de ninguém, não é mesmo? Sim, com base nessa sua última colocação, né, nós vamos chegando ao fim, eu queria finalizar, então, eu posso inferir que num relacionamento, então, interpretação passa por não ter preguiça, por ter ética e por ter empatia, é isso? Sim, sim. E tudo isso vai gerar algo chamado gentileza, que é a atitude. Porque ser gentil por ser gentil, né, como nós já bem falamos, é neutro. Então, quando você tem ética, compreensão, quando você tem atitudes empáticas, você realmente vai ser gentil. E isso fará toda a diferença. Como professor, o professor gentil, ele não escreve assim no texto do aluno, seu texto está incoerente. Ele diz, faltou um pouco de clareza aqui. E o aluno entende que ele pode melhorar, porque ele infere, ele interpreta o que o professor está dizendo. Veja a relação de interpretação. Ele não apenas compreende que não está bom, ele infere que ele extrapola, que ele pode fazer melhor. Quando o professor carimba incoerente, ele infere e acho que eu não tenho mais jeito. E quantos alunos eu recebi na minha vida que disseram, professora, eu sou péssima em língua portuguesa, eu não gosto disso, eu não consigo escrever bem, minha interpretação é zero. E aí, quando eles começavam a trabalhar comigo e tinham, né, como resultado uma nota melhor, não era porque eu era boazinha, mas porque a gente fazia um trabalho em que ele podia mostrar quem ele realmente era. Ele conseguia interpretar, né, aquilo que eu falava para ele, e o resultado era bom para todos nós. Boas interpretações fazem com que as pessoas tenham uma vivência melhor. Então, a língua portuguesa, ela não é apenas uma disciplina da escola. Interpretar texto não é apenas algo que nós vamos usar para passar no concurso, no vestibular e assim por diante, ou para ficar bem na fita do Facebook. Interpretar texto, interpretar também o outro, porque toda pessoa é um texto. E se nós soubermos ler esses textos, uma boa compreensão e uma excelente interpretação, com certeza, seremos pessoas mais felizes. Tá bem? Pessoal, então chegamos ao fim da nossa primeira live aqui do Escriba, cursos e revisão textual. Nos desculpamos aí pelas falhas técnicas, né?
Agradecemos a todos que participaram com comentários muito elogiosos a Cíntia. E eu gostaria de agradecer tantas informações e deixar esse momento agora para você se despedir. Eu me despedi? Pois não. Pessoal, eu agradeço. Como eu disse, foi um momento muito prazeroso, pelo menos para mim, porque eu sei que do outro lado da tela, embora eu não esteja vendo, eu sinto, né, a presença carinhosa de vocês. Eu sei que eu tenho ex-alunos, pessoas que nunca me viram, mas estão me vendo pela primeira vez. E eu espero realmente que nestes momentos eu tenha conseguido inspirá-los para que vocês tenham uma relação melhor com a língua portuguesa e com a vida, que esse sempre foi o meu propósito e continua sendo. Um abraço grande a todos, muito obrigada pelo carinho. Dani, muito obrigada, né, por essa interação e que nós possamos ter outros momentos como este, cada vez mais com a participação do nosso público. Uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima vez. Cíntia, mais uma vez, obrigada, né? E a todos vocês que estão conosco, continuem acompanhando as notícias do Escriba nas nossas redes sociais, estamos aqui no Facebook, mas também no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, com várias aulas da Cíntia. É isso. Obrigada. Tchau a todos. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Até uma próxima vez, se Deus quiser.